Olá, esse vídeo aqui eu vou mostrar a interação das partes, de como é que é o Act Pro por dentro, como é que ele interage os códigos, o código fonte, né, nas três camadas, o MVC, que é a Model View Controller, e na prática como é que acontece essa interação. Primeiro, observa que a gente tem um menu superior aqui, que ele é um menu especializado para cada função. Por exemplo, aqui onde você vai fazer o invoice, aqui você vai também fazer o invoice, sendo que é um invoice para NFCE, que é a nota fiscal consumidor, aquela do supermercado, e aqui a nota fiscal eletrônica modelo 55, aqui é o 65, né, e aqui é o 55, que é a pessoa jurídica. Então aqui é formatação de OS com nota fiscal de serviço eletrônico e o caixa e o faturamento. Bom, eu vou me ater aqui, a explanação vai ser baseada na parte de controller, que é o financeiro em si. Quando eu clico aqui em controller, observa que ele abre aqui um segundo menu. Como acontece isso aqui? Primeiro eu vou mostrar primeiro essa parte. Lembrando que essas telas aqui, essa interação aqui, a interface, é a view do MVC. Então, se eu for aqui no código e eu for aqui no header, é o menu principal, o menu de cima, o cabeçalho. Ele está aqui, o header. Então, como é que ele começa aqui? Primeiro é um doc HTML, né, que HTML ele está na view, e tem umas meta tags aqui que são coisas do HTML5, e aqui já começa a parte do sistema, onde você pega uma jQuery, que é uma biblioteca JavaScript para atalhos, JavaScript para resumo, né? jQuery, depois dá uma olhada. Depois, em seguida, ele vai incluir aqui três CSS, que é o Bootstrap, que é uma framework específica para formatação de tag, facilitação de tag. Mais à frente eu vou mostrar. Aqui o custom é uma formatação CSS específica criada, né, no caso, para o sistema. Lá você pode formatar CEP, CPF, CNPJ, data, hora, é uma customização. Esse Data Tables é uma biblioteca para exibição de tabelas em JavaScript muito boa. Todas as tabelas basicamente são mostradas com Data Tables. Então nesse Data Tables ele classifica, ele tem uma classificação lá onde você pode ver as colunas na ordem crescente e decrescente, pode paginar, aquelas paginações quando você vê uma lista muito grande, uma tabela muito grande, e aí você consegue ver lá página 1, 2, 3, 4, 5, você vai avançando. Ele tem esse recurso, entre outros recursos. Vamos avançar. Isso aqui é código. Então aqui começa, esse nave aqui é de navegação, é uma barra de navegação, uma nave bar. Então eu dei um nome para ela aqui, ó, o inverse, e os styles dela: margem left 0px, a bottom, que é embaixo, né, 0px, em cima, que é a top, é 0px, e o wide dela, que é o tamanho, 100%, ou seja, ele abrange a tela toda, ok? O 100% aqui, tá? Então o menu ele inicia basicamente aqui, ó, nessa tag LI, na UL. Primeiro você encapsula por uma UL, ó, abre e fecha numa UL, e aí você vai colocando os itens nas listas, né, na LI. Então aqui, ó, o descritivo ele está aqui no final, ó. O que é o venda NFCE, controller, deixa eu afastar aqui para ter mais visão, ó, faturamento, caixa e assim sucessivamente. Então cada LI desse aqui, ó, tem uma comunicação com o back-end. Observa aqui que ele tem aqui a classe, o style da cor, que ele é um Alice Blue, font size 16px, e aqui você observa que ele tem uma
interação direto para uma control. Então isso aqui é uma convenção, por exemplo. Você pode pôr o nome que você quiser, mas eu botei aqui esse C underline para eu lembrar que isso é uma control. Quando é na model, eu boto model ou M underline, ok? Então aqui, quando eu clico aqui em parâmetros, lá no menu, deixa eu mostrar aqui, ó, em parâmetro, aqui no menu, aqui, ó, em parâmetro, ele vai para esse módulo na control, na control, na controller, né? Parâmetros, ele vai para essa função. Então essa função, ela existe dentro do módulo parâmetros, que é uma control. Então, por exemplo, se eu teclar aqui C barra parâmetro, C barra parâmetros, ele já abriu aqui a control parâmetro. Dentro da parâmetro, eu posso fazer um Ctrl F, ou eu posso achar o paranteview aqui, ó. Então tá aqui ele, ó. Nesse paranteview, que é dentro da control, vai ter uma série de itens para mostrar na view, que são, por exemplo, o título, o RP, atividade, ele pega lá numa função get parent, que está aqui esse vis aqui significa que está nesse próprio módulo do parâmetro. Então eu pego a função e eu mando buscar isso aqui no banco de dados. Então tem uma tabela lá, uma função que ele vai buscar e armazena nesse vetor. Isso aqui é um vetor. E assim eu vou buscando todos essas funções, esses dados. Quando conclui, observa que eu mando fazer uma eco aqui, ó, uma eco view. Essa eco view, esse eco é como se fosse um show, mostrar. Então ele vai mostrar uma view que vai estar nessa pasta, nessa subpasta, com esse nome aqui, ó, parâmetros. Nessa pasta parâmetros. Então é assim que ele mostra esse conteúdo aqui, ó, parâmetros, ok? Tá, eu vou explanar agora a parte lá como é que ele faz isso aqui no plano de contas. Quando eu clico aqui no plano de contas, se eu clicar aqui em controller, se eu clicar aqui em contas, em plano de contas, ele vai lá na control e me abre essa seleção aqui, ó, essa view. Se eu teclar aqui, como é que eu mostro essa lista aqui, por exemplo? Como é que eu mostro uma lista de clientes cadastrados? Então eu vou abrir, isso aqui é o data tables que eu falei que a gente usa muito data tables. Então isso aqui é uma tabela em JavaScript que faz essa função data tables. Quando eu clico aqui, eu tenho uma função lá que identifica esse ID, e aí ele vai para o back-end pela control e vai mostrar esses dados na view. Observa, eu vou puxar aqui, ó, ele vai mostrar os dados na views sem blinkar a view, ok? Ele não blinkou, ele não renderizou a view. Como é que ele faz isso? Esse módulo, essa função aqui específica, ele não está indo no back-end, é JavaScript. Eu pego direto da matriz da tabela, e aí eu faço uma comunicação do JavaScript para o HTML direto, né? Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui no código para mostrar. Na verdade é uma table, e essa table, ela é a table, tá aqui, ó, é a Placon Table, que é o plano de contas, né? Placon Table. Então o que que acontece aqui? Ele monta a table aqui em cima. Isso aqui é view, né? Isso aqui é HTML. Então ele montou, ele trouxe lá da model, da control, a lista das contas com ID, CNPJ, código com. Estou montando uma tabela, fazendo uma iteração por esse campo aqui, ó, fields, que eu disse aqui que para eu iterar um for each para cada, né, em português, cada ponto com list como fields,
leia ele e itere aqui. Eu itero aqui. Sendo que no primeiro item, aqui, ó, na primeira TR, que é a primeira linha, né, eu faço um clickable role, que é um link. Quando ele recebe um clique, eu chamo essa função aqui, um clique, que isso aqui é do HTML, eu chamo essa função aqui, ó, JS click para container. Esse nome foi eu que criei, eu que dei, e eu passo esse parâmetro para lá, tá? Essa função, ela está nesse mesmo arquivo HTML aqui, ela está aqui embaixo, ó. Ok? Então, ela está aqui, ó. O que acontece? Como eu mandei lá o ID, ele pega o ID aqui, ó, um node, ele faz aqui o node, aí tem que dar uma olhada lá, o que é DOM em HTML, Document Object Model, como é que trabalha o DOM. Aí pelo DOM aqui, ó, a gente pega o ID do node. Do ID do node, a gente vai selecionar lá o tdata, que tá aqui na tabela, o tdata. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Eu nomeei ele aqui, é o tdata, aliás. É uma classe, né? A classe tdata. Aí pelo tdata aqui, ó, eu vou pegar os campos um por um, ó. CNPJ, fone, e-mail, todos os dados um por um. Esse inner é dentro, né? Então, dentro do HTML tem um vetor. Então, ele inicia com 0. 0, 1, 2, 3. O que eu faço? Eu pego esses vetores, esses var, e aí eu vou atribuir, por exemplo, eu vou checar aqui, esses ifs aqui são lógica de negócio, aí eu vou checar aqui, ó, se esse campo aqui ele existe, ó, eu pego aqui o var código, aí eu mando buscar, ó, pelo DOM, que eu te falei, pelo Object DOM, pelo o Document Object Model, eu mando buscar pelo DOM essa tag aqui, ó, pelo ID dele, ó, get element id, by id, né? Se ele existe, ó, isso aqui ele gera um true, né? If. Se ele existe, eu atribuo esse valor que eu peguei pelo pcode aqui, ó, pcode, eu atribuo ele na variável, no valor aqui, código com, no valor, pelo código com. Então o que ele faz? Ele não vai no back-end, eu estou aqui no front-end, porque JavaScript, a princípio, ele é no navegador, ele é front-end, né? Então o que eu faço aqui nessa código com? Eu transfiro ela para cá, ó. Sem, opa, peraí que eu fiz outra coisa aqui, código com. Eu transfiro ele para, eu transfiro ele para essa tela aqui, ó. Não é lá na table não, por isso que tem que usar o DOM, porque ele não tá na mesma HTML. Eu tô pegando ele daqui, eu transfiro ele para cá, ó, para essa. Depois eu vou falar sobre esse include aqui, como é que funciona esse include. Eu transfiro ele para cá, para esse HTML, ó. Vou botar ele na tela aqui, ó. Código com, lembra? Tá, aí o código com, ele tá aqui, ó. Ele é isso aqui é view, certo? Então, eu tenho várias tags aqui, cada uma tem um nome, ó. O sistema, né? A tela tem, eu não, o sistema tem. Então, uma dessas telas é código com, é o que é o código da conta, código contábil. Isso aqui, ó, código com. Então, é pelo ID, né? Então, eu posso pegar lá pelo ID, posso pegar pelo nome, mas aqui eu pego pelo ID. O ID ele é exclusivo, é um ID para cada um tem um nome, ó. Aqui é o código com. Aí aqui é o endereço, aí já é um outro ID aqui, ó, é o endfc, e assim vai sucessivamente. O número aqui já é um número UFC, endereço complementar. Então isso aqui ele mostra assim na tela, ó. É o nome, ó. Nome com código com esse dado aqui, ó. Então ele foi lá na tabela, eu peguei no JavaScript pelo DOM e atribuir direto desse HTML, porque esse arquivo aqui, ó, ele é um outro arquivo, ele não é esse mesmo arquivo, e o PHP ele é lazy state. O que é lazy state? Ele não tem memória, você tem que dizer para ele o que ele precisa pegar. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ele vai lá no JavaScript aqui, ele vem aqui no JavaScript, na table, na pcontable, né? Nessa pcontable aqui, ó, e faz todo esse
essa ginástica aqui, nessa mágica. Então é por essa função aqui, ó, por esse dom que ele transfere para outra tela lá e mostra aqui, sem ir no back-end. Ou seja, qual é a diferença disso? É que você ganha velocidade de renderização, porque ele não precisa ir no servidor lá, no back-end, lá no provedor, onde é que esteja hospedado, qualquer lugar. Ele, no próprio browser, ele pega lá, vai lá na tabela, lê naquele HTML, que é outra tabela, e mostra na tela, ok? Tá. Se eu, aí tá, aí o que, onde é que tá, e quando é que usa e como é que usa o back-end? É assim, quando eu clico aqui em inclusão de conta ou alterar, se eu alterar algum dado, aqui e clicar em altera, aí ele vai no back-end, grupo sintético, tá, ele está dizendo que eu tenho que informar aqui um grupo sintético, é obrigatório. Isso aqui é validação no JavaScript, isso é feito no JavaScript. Ele pertence ao grupo cliente, então eu vou alterar, ele foi, tá, voltou. Então como é que funciona isso aqui? Quando eu clico aqui, ó, na tabela aqui, na data, tem o alterar lá, lembra? Tem o alterar, esse alterar aqui, ó, tá aqui ele, ó, altera. Quando eu clico o altera, ou ele vai para uma form, ou ele vai para uma função JavaScript que faz a comunicação com o back-end. O JavaScript, ele pode, assim como o HTML, ele pode enviar para o back-end. Então como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Ele não está aqui, ele tá nesse nível superior aqui, ó. Ele está aqui, ó, ok? Porque aquele arquivo lá, ó, ele é o include, ó. Então aquilo que eu falei contigo sobre que são pedaços, ó. Aqui, ó, o detail é um pedaço. Então ele está aqui, ó. Eu estou incluindo ele aqui, inclui esse pedaço. A parte de pesquisa lá, onde gera aquela tabela, é um outro pedaço. Eu incluo ela aqui. Então eu escrevi eles à parte, são fragmentos de HTML. E aí o JavaScript que manda lá para o back-end, ele está aqui, ó. Ele valida, ó. Então valide, aí ele vai ler no HTML todas essas tags, né? Da mesma maneira, ó, get document by ID, o nome de cada campo pegando o valor. Aí eu vou fazer a validação, ó. Se a classe, lembra que a classe estava em branco? Se a classe estiver nula ou a classe estiver em branco, põe um alert na tela, ó. Ele põe um alert e diz, olha, input obrigatório, grupo sintético, informe se é conta e tal. Aí eu faço um return false, ele volta lá para o campo, entendeu? E assim eu faço as validações, todas elas, uma por uma as validações, ó. Então eu faço a validação de e-mail, de mensageiro, que é o WhatsApp, fone, código município, F, todos eles, CEP, né, vai validando. Se tiver tudo ok, ele passa ele vai para cá, ó. Aí tá. Aí você monta aqui, ó, a base URL. O que é a base URL? É onde está o aplicativo. Isso aqui é automático, ele pega, isso aqui é do framework do Coordinate. Ele pega a base URL e aí eu passei uma query, ó. Eu passei uma query aqui, um parâmetro. Aqui, ó, eu passei um parâmetro aqui, ó, na função, um pquery. Então eu posso fazer inclusão ou alteração. Ele verifica aqui, ó. Se eu passei insert inclusão, ele vai montar, ele vai me enviar por back-end no controller para essa story placon aqui. Isso aqui foi uma função que eu criei e dei esse nome, e aqui também eu criei e dei esse nome. Se for um update, lá eu estou fazendo uma alteração, né, no campo altera aqui, ó, porque eu posso clicar no inclusão e posso clicar no altera. Se for no altera, no update, ele vai me enviar para update pcon, certo? Então onde é que está isso? Ele está nessa cfinger aqui, ó, que é uma control de financeiro. Ela já está na tela aqui, ó. A cfinger, tá aqui ela, ó, cfinger. Então esse editor aqui, essa ideia é o Visual Studio, né? Que eu estou usando aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho o insert, você tem aqui o story e tem o update. Tem outras funções, tudo isso aqui são todas funções, ó. Tem o insert, mas eu vou mostrar para você
o insert, ó. Quando eu mando para o insert, eu mando para cá, ó. Aí insert, tá? Aí ele vai fazer, ó, isso aqui eu estou no back-end, ok? O que ele vai fazer? Ele vai querer saber se é o novo cliente. Aí ele vai pegar esses dados aqui, ó, jogar num vetor, nome da conta. Aí ele vai aqui, isso aqui é um request. Esse request faz o que? O back-end, lá o PHP, lá onde ele tiver no provedor, vai fazer um get post para buscar essa tag aqui no HTML, que está aqui, ó. Que ela está aqui, quer ver? Deixa eu mostrar ela aqui. Aqui, ó, nome da conta, ó. Ela tá aqui, ó, nome com. Isso aqui são os PHPs, nome da conta, ó. Então ela vai pegar essa tag desse campo aqui, ó, do o valor, ó, que é a tag value, né? Ele vai pegar essa tag aqui, ó, o value dessa variável nome com aqui, ó, que é PHP. Tá aqui a flag PHP e vai levar para lá, ó. Então ele vai fazer isso, não é Lfinger, é Cfinger. Ele vai fazer isso campo a campo, ó, montar esse vetor, nome com, endereço, número, CEP, bairro e tal. Tá, ele monta o vetor, verifica se eu quero incluir o cliente ou não. Se não, se eu quiser incluir o cliente, eu quero um inserir. Se não for, eu quero fazer um update nele. Mas observa aqui, ó, que ele vai me enviar agora para um campo, para a camada model, ó. Eu tô na control, certo? Cfinger na control. Observa que ele vai me enviar para model. Então lá na model, na finger model, eu tenho essa função aqui, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou chamando essa função e estou enviando esse parâmetro aqui, que são todos esses dados aqui nesse vetor. Então eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, do finger model. Deixa eu ver se o nome dele é finger model mesmo. Geralmente o nome da variável é o mesmo nome do arquivo, né? É finger model, quase com certeza é finger model. Aqui, ó, finger model, não, já passei direto. É no story, né? Eu tô no get, aqui no get. Vamos por aqui. Get, story. Story, Placon. Vou me perder aqui. Vamos por aqui. Story, Placon. Então, aqui você precisa declarar as models dentro da função. Então o finger model está declarado aqui, ó. Eu vou para ele lá, eu vou buscar ele lá, o finger model. Eu vou dar um Ctrl C aqui, fazer um Ctrl P. Isso aqui é um recurso da IDE. Quando eu teclo aqui, ele vai buscar o arquivo no caminho e abrevia. Então tá, aqui eu estou na model. Essa model é a camada M do MVC, certo? Que é o acesso a dados. Então aqui eu digo o nome da tabela, qual é a chave primária, o ID, quais são os campos permitidos, né? Allowed fields e os nomes dos campos na tabela, tá? Então aqui, ó, tá aquela função que eu inseri lá, olha o tamanho dela. Só isso, ó. Ele recebeu o parâmetro, eu digo aqui o config, o database que eu quero, e aqui eu digo a tabela pconta, né, que está declarada aqui, ó, tabela pconta, e mando inserir o campo data, só isso. Aí ele retorna um ID. Aí lá eu trabalho assim, entendeu? Então é assim que acontece a iteração. Tá, aí eu lembro que eu te falei que o PHP, aliás, praticamente todas as linguagens web, elas são stateless. O que significa? Ela não memoriza. Então eu preciso, ele inseriu e criou um ID. Eu preciso dizer aqui no Cfinger, após a inserção aqui, ó, após a inserção, tá, ele inseriu. Aí isso aqui é um flash que eu mando lá para view dizendo que a conta foi inserida, tá ok. É um flash, né? É um envio de mensagem do servidor para a estação direto para o front-end. Então aqui, ó, como ele é stateless, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o ID inserido, ó. Então eu vou pegar aqui o ID inserido. Isso aqui é uma função interna do framework. Ele pega o último ID inserido e eu armazeno nessa variável. Quando eu armazeno nessa variável, quando chega aqui
na, na no final, no return. Então eu faço aqui um redirect para ir para essa função aqui, ó. No mesmo cfinger, eu mando para esse redirect aqui, que é um get do ID, desse ID aqui inserido, para mostrar na tela aqui. Depois que eu insiro, ele não sabe que eu inseri aqui, entendeu? Quando eu retorno, eu tenho que dizer para ele voltar para cá. E aí eu faço dessa maneira aqui, ó. A função está aqui, ó. Ctrl, que ela faz? Vou te mostrar a função para encerrar esse vídeo. O que ela faz? Ela vai pegar o ID, aí vai pegar um monte de variável aqui, né, que são coisas necessárias lá no sistema, na tela, e vai fazer um get aqui, ó, uma query, vai fazer uma query. Isso aqui já é SQL, ó, vai fazer uma query, uma select, né, uma select lá do SQL, e vai fazer uma query, ó, no DB, uma query select, código com tal, todos os campos, onde o where, esse aqui é onde, esse ID aqui no banco de dados foi igual a esse ID aqui que ele recebeu. Aí ele pega um get results e armazena o resultado nessa variável. Essa variável aqui, a pcondetail, ela vai ser lida lá no front-end e vai pegar todos esses campos aqui para exibir na tela. É assim, é foda. Desculpa aí o palavrão, mas é isso aí. Mas é assim, porque no desktop, lá no Delphi, tu lembras como é que era? Não é stateless, é state, não lembro qual é o segundo nome, mas ele tinha memória, então tu não tinha todo esse trabalho. Tu clicava lá e a memória já te trazia de volta. O trabalho era menor. Aqui não. Aqui, como ele não tem a memória, tu tem que pegar o ID, fazer um novo get, buscar, botar na variável e exibir lá no front-end, percebe? Então, muita coisa é tabela, por exemplo. É lista de municípios, é tabela. Lista de bairros, é tabela. Aí tem, por isso que o parâmetro existe lá. Aí a gente vai fazer um parâmetro mais detalhadamente. Então é mais ou menos assim que ele opera aqui a interface entre o MVC, né? A view, o usuário vai aqui, interage na view, manda para a Control busca na model, ou insere na model, ou atualiza na model, pega um ID, o ID vai fazer um get de um ID exclusivo, esse get vai pegar todos os campos, colocar no vetor, e esse vetor devolve para cá para ser exibido. Para cá que eu digo é para view para ser exibido. Beleza? É isso aí, tá ok. Até o próximo.